Sétima regra: usamos vírgula nas construções em que o complemento do verbo, por vir anteposto a este, é repetido depois dele por um pronome enfático. Vejamos que, caso você não tenha entendido muito bem esta regra, perceba que este se refere ao verbo, assim como o dele também se refere ao verbo. Vejamos um exemplo. Nesta frase, em que eu tenho Sérgio Moro já não é ministro da Justiça, eu coloquei em lilás o mesmo termo, ou seja, aqui eu tenho um verbo. A forma verbal pertence ao verbo ser. E este complemento, que a gramática chama de complemento, é um complemento deste verbo. Então, este complemento está em vermelho e o verbo está em lilás. Agora, vamos ter que antepor este complemento antes do verbo. E quando eu fizer isto, eu vou precisar de vírgula. Veja, ministro da Justiça, Sérgio Moro já não o é. Ministro da Justiça, vírgula, Sérgio Moro já não o é. Só que, olha, eu tenho é repetido depois dele por um pronome enfático. O pronome enfático eu também destaquei em vermelho. É este o. Ele é um pronome enfático. Mas, caso você não saiba o que é a palavra enfático, a palavra enfático vem de ênfase, destaque, reforço, repetição. Então, ministro da Justiça, Sérgio Moro já não o é. Perceba, usamos vírgula nas construções em que o complemento do verbo, que é este aqui, por vir anteposto a ele, a este, ou seja, por estar antes do verbo, é repetido depois dele, depois desse complemento. Mais um exemplo. Vitória não deve ao padeiro. Veja, ao padeiro, Vitória não lhe deve. Então, eu pego este complemento do verbo, coloco antes, coloco a vírgula para indicar essa anteposição e coloquei aqui o pronome enfático, que dá essa ênfase, esse destaque, esse reforço, causando então essa repetição. Esse lhe se refere ao padeiro. Repetir essa ideia. Oitava regra. Usamos vírgula para isolarmos palavras e expressões explicativas, corretivas, continuativas, conclusivas, tais como, por exemplo, além disso, isto é, a saber, aliás, digo, minto, ou melhor, outrossim, então, com efeito, entre outras. Então, existem palavras como estas aqui que vão indicar uma ideia de explicação, outras que vão sugerir uma ideia de correção do que foi dito antes, outras que vão continuar a ideia e outras que vão transmitir uma ideia de conclusão. Vamos começar com este, por exemplo. Com a explicação dada, Ellen quis dizer, por exemplo, que Guilherme será aprovado. Então, usamos vírgula para isolarmos palavras e expressões explicativas. Pelo fato de esta expressão, por exemplo, estar no meio da frase, foi necessário colocarmos duas vírgulas para isolar essa expressão. Agora, com a expressão além disso. Ellen acordou cedo, foi ao mercado comprar frutas e verduras e fez a faxina quando chegou da rua. Além disso,
também preparou o almoço e lavou as louças. Viu? Iniciei a frase com além disso e logo eu preciso desta vírgula. Agora com a expressão isto é. Exemplos. Jupira não disse a verdade, isto é, mentiu. Este isto é também poderia ser substituído por ou seja. Veja, Jupira não disse a verdade, ou seja, mentiu. Jupira não disse a verdade, isto é, mentiu. Ela afirmou que queria 2 borrachas, a saber, a verde e a vermelha. Então, aqui já coloquei um exemplo da expressão a saber. Antes desta expressão, eu coloco a vírgula. Agora, com a expressão aliás. Jupira não disse a verdade, isto é, mentiu. Ela afirmou que queria 2 borrachas, a saber, a verde e a vermelha. Aliás, Jupira me contou que queria borrachas e canetas. Então, eu dei uma continuação àquela ideia. Veja, agora eu vou usar as expressões digo, minto ou melhor, que me parece que vão fazer uma correção do que foi dito antes. Jupira não disse a verdade, isto é, mentiu. Ela afirmou que queria 2 borrachas, a saber, a verde e a vermelha. Aliás, Jupira me contou que queria borrachas e canetas. Digo, ela queria borrachas, canetas e muitos cadernos. Este digo poderia ter sido substituído por minto. Minto, ela queria borrachas, canetas e muitos cadernos. Ou então pela expressão ou melhor. Ou melhor, ela queria borrachas, canetas e muitos cadernos. Agora com a palavra outrossim. Jupira não disse a verdade, isto é, mentiu. Ela afirmou que queria 2 borrachas, a saber, a verde e a vermelha. Aliás, Jupira me contou que queria borrachas e canetas. Digo, ela queria borrachas, canetas e muitos cadernos. Ela queria, outrossim, enganar a todos. Este outrossim significa igualmente, também. Agora com as expressões então e com efeito, que vão estabelecer esta ideia de conclusão. Ela queria, outrossim, enganar a todos. Então, com efeito, concluo que ela mentiu descaradamente. Perceba que nós estamos isolando todas essas expressões por meio de vírgulas. Se essa expressão estiver no início da frase, então somente uma vírgula. Se estiver no meio da frase, 2 vírgulas. Então, esta foi a minha gramática pela qual eu me baseei para montar esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e, se ainda não for inscrito, inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.